Boa noite, turma! Bom, hoje nós finalmente vamos encerrar o nosso assunto sobre período composto por subordinação. E, enfim, vamos terminar a nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais, vendo os 4 tipos finais de classificação que ficou faltando na nossa última aula. Vocês lembram? Então vamos lá! Bom, a primeira delas é a oração subordinada adverbial concessiva, que indica um fato contrário do que foi mencionado na minha oração principal, ok? Então vamos analisar agora comigo esse texto. Ele se trata de um texto publicitário. Então vamos ver do que se trata essa publicidade. Apesar da Lei Maria da Penha existir, o silêncio persiste. Já está na hora de começarmos a meter a colher. Denuncie por aquelas que não podem. Então vamos lá. Esse texto publicitário se trata de uma campanha contra a violência à mulher. E vocês devem conhecer a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei que protege a mulher contra as agressões e violências domésticas. E também pune o agressor. Certinho? Então vamos lá. Com base nisso, vamos analisar a frase. Apesar da Lei Maria da Penha existir, nosso primeiro verbo, o silêncio persiste. Persistir, nosso segundo verbo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu noto é, apesar da Lei Maria da Penha existir, ok? Há uma contradição. Apesar da Lei Maria da Penha existir, certo? Embora a Lei Maria da Penha exista, o silêncio, ele persiste, ok? Ou seja, as vítimas da violência continuam em silêncio, embora exista uma lei que as proteja, certo? Então, por isso que esta é uma oração subordinada adverbial concessiva, pois indica uma contrariedade, uma contradição, um caso contrário, certinho? A nossa próxima classificação é a oração subordinada adverbial comparativa. Ela exerce uma função de comparação entre o fato ou algum acontecimento da nossa oração principal, certo? Nós temos uma comparação aí entre a oração subordinada e a oração principal. Então vamos analisar mais um texto publicitário comigo e vamos procurar essa nossa oração subordinada adverbial comparativa, ok? Então vamos lá. Ajudar uma criança é mais fácil do que dizer não. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Então, essa se trata de um anúncio publicitário sobre doação para órgãos que cuidam de crianças, ok? Órgãos destinados para a proteção da criança. Então, vamos analisar agora essa frase central do nosso anúncio publicitário, ok? Ajudar uma criança é mais fácil do que dizer não. Então, vamos lá. Do que dizer não é a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Por quê? Porque ela estabelece uma comparação entre a ação de ajudar o nosso próximo, certo? De ajudar as crianças e de dizer não. Observem que ele compara que ajudar uma criança é bem mais fácil do que apenas dizer não. Ora, é bem mais fácil nós dizermos não do que ajudar o próximo, não é? Pois exige a nossa ação, ok? Mas então ele faz essa inversão de valores, buscando o lado bom, o lado positivo. Então, você ajudar uma criança é mais fácil do que dizer não, pois vai mudar a vida de muitas delas. Certinho? Então nós temos essa comparação, ok? Entre o que seria fácil e entre o que seria difícil. Mais fácil do que, ou mais difícil do que, certo? O nosso próximo tipo de oração subordinada adverbial são as conformativas, pois elas indicam uma ideia de conformidade de acordo com o que foi dito na minha oração principal, ok? Eu tenho uma concordância aí, uma conformidade. Então vamos ver na prática. Essa é uma receita para preparar molho para macarronada.
certinho? Então vamos observá-la bem. Primeiramente, nós temos os ingredientes, que é o que vem numa receita: 2 xícaras de leite, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha de trigo. Logo em seguida, nós temos o modo de preparo, ok? Então vamos ler o que está escrito no nosso subtítulo. Prepare um molho de macarronada conforme as instruções ensinadas. Aí ele vai ensinar como usar todos os ingredientes citados lá em cima, como nós já estamos familiarizados com as receitas, certinho? Então vamos agora analisar somente esse nosso subtítulo bem aqui do modo de preparo. Prepare o molho da macarronada conforme as instruções ensinadas. Então vamos observar uma palavrinha aqui, conforme, que demonstra conformidade, certo? Ou concordância com o que foi falado anteriormente. Então ele vai te dar uma ordem: prepare o molho da macarronada, mas conforme as instruções ensinadas, ok? Muito fácil, não é? E é por isso que esta é uma oração subordinada adverbial conformativa, certinho? Então, por fim, vamos ver o nosso último tipo de oração subordinada adverbial, que são as proporcionais, ok? Que traz a ideia de proporção ao que foi mencionado anteriormente na nossa oração principal, ok? Bom, para isso eu trouxe outra receita para a gente analisar juntinhos aqui, que foi uma receita de risoto de linguiça, como vocês estão vendo agora. Primeiramente, nós temos os ingredientes, que é o de praxe das nossas receitas, que é a linguiça, arroz, vinho e queijo ralado. Agora vamos para o nosso modo de preparo, certinho? Nós temos assim: refogue a linguiça no vinho, passe o arroz com cebola e manteiga, coloque mais caldo à medida que o arroz for secando. Incorpore a linguiça refogada e acrescente o queijo ralado. Então vamos lá analisar a nossa única frase que apresenta uma oração subordinada adverbial proporcional. E a nossa frase premiada foi essa daqui: coloque mais caldo à medida que o arroz for secando. Então, essa conjunção subordinativa à medida que, vamos lá, indica uma proporção, certo? Uma medida, ok? Então, à medida que o arroz for secando, a gente coloca o caldo, certinho? Muito fácil, não é? Vamos ver outro exemplo. Eles se tornavam amigos à proporção que se conheciam melhor. Então, vamos lá, à proporção que também indica proporção, certo? Então, toda vez que a gente tiver essa ideia de proporção, essas palavrinhas, à medida que, a proporção que, vai ser uma oração subordinada adverbial proporcional, ok? E assim nós encerramos por aqui a nossa aula sobre período composto por subordinação. É isso, tenham bons estudos e até a próxima!